Olá, tudo bem? Deus abençoe vocês. Hoje eu passando aqui para contar um testemunho. Vou dizer assim que é um testemunho muito diferente que aconteceu na minha vida, toda a minha caminhada cristã, algo que eu nunca imaginei que aconteceria comigo. Eu saí, digamos assim, Helena saiu dos trilhos. Helena fez um negócio que ela nunca pensou em aprovar na vida, E eu sou conhecida como uma pessoa radical, uma pessoa conhecida, né? Vou dizer assim, no meio dos meus amigos, no meio daqueles que me conhecem, sabe o quanto eu sou séria nas situações quando se diz a respeito das coisas de Cristo. Então eu sou mesmo, sou daquele tipo que tem uma colega que ela diz: ai, pastora, você é careta, você é cafona. Palavras que a gente usava na nossa juventude, ou seja, eu sou uma pessoa ultrapassada, né? E as pessoas me dizem isso a meu respeito. Fala pra mim, fala na minha frente. E eu não tenho problema com isso não, porque eu sei que eu sou do tipo do crente à moda antiga, né? Aquele crente que ainda carrega a Bíblia e lê Bíblia de papel. Eu sou do tipo ainda. Eu sou do tipo crente usa uma roupa mais comportada, nada de insinuação nos decotes e nem no tamanho da roupa. Eu sou desse tipo. Eu sou do tipo de pessoa, de crente, que crente casa, faz sexo só depois do casamento, de acordo com o que a Bíblia diz. Eu sou desse tipo de crente, eu sou do tipo de crente que não usa, que crente não tem que ficar bebendo, não tem que ficar bebendo em festinha, não tem que ficar bebendo vinhozinho. Eu sou desse tipo de crente. Eu não quero escandalizar, a Bíblia me diz isso. Se eu vou escandalizar alguém, eu não tenho o que fazer. Então eu não quero escandalizar o meu irmão, eu não quero que ninguém fique triste com o evangelho, com o Senhor, ou aponte dizendo: ah lá, falou que era crente e não está dando testemunho de crente. Eu não quero dar margem para que as pessoas se afastem de Cristo. O quanto mais as pessoas aproximarem de Cristo, muito mais o Senhor ficará feliz comigo, através da minha vida, se essas pessoas se aproximarem de Cristo. Então eu estou deixando para vocês dizendo aqui: é muito radical essa pessoa, sim. Então, quanto mãe, a gente vai abrindo, fazendo algumas concessões por amor ao filho. Me lembro, né? Eu dei o testemunho aí no Dia das Mães. Eu não queria cachorro dentro de casa e de repente, por causa do meu filho, ele disse: mãe, vão. E apareceu a oportunidade de ter uma York. Eu falei: por que não? Ganhamos, bora. Estamos apaixonados pelo cachorro. Que beleza. Mas isso tá fácil, né? É um animalzinho fofo, é algo tão bonitinho. Eu não queria por causa do trabalho que dá, mas agora como ele é adulto, que ele cuide, ok. Mas o que eu vou falar com você aqui talvez vai chocar muitas pessoas, é um testemunho que choca muitas pessoas. Mas eu quero dizer a você que eu tive paz porque eu orei ao Senhor. Eu tive paz como mãe, porque eu e o meu filho, nós oramos ao Senhor quando foi decidido acontecer o que ele tanto queria. Talvez você, como eu, na época dizia: socorro, meu filho quer fazer uma tatuagem. Socorro, o que eu vou fazer? Porque eu acho que isso é pecado. Quantas pessoas já, né? Lá atrás, eu tenho aproximadamente 30 anos, um pouco mais de 30 anos no Evangelho. Quantas pessoas eu já disse: faz tatuagem? Não. Quantas pessoas eu já cheguei e disse: não, isso não é bonito, não, Deus não é agrada disso, não. Mas eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu quero fazer a vontade de Deus, que Deus faça a vontade dele na minha vida. Então, eu quero acertar ao máximo, muito embora eu erre muito, mas eu quero acertar ao máximo diante do Senhor. Então, o que é que está errado nisso, entre uma pessoa, diante de Deus, a pessoa tatuar? Então eu ficava fazendo essa pergunta. Quando ele me pediu isso, ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. Eu falei: meu Deus. E eu fui assim, desesperada diante do Senhor.
né? Para ele eu fazia perguntas. Por que você quer tatuar, meu filho? Por que você quer fazer isso? Ah, é por causa dos seus amigos? Ah, é porque é moda? E eu me lembro que eu disse para ele, nós vamos orar. Mas quando eu falei essa frase para eu ganhar tempo. Não é porque eu queria que Deus falasse comigo, não. Eu estava decidida em não deixá-lo fazer tatuagem. Eu só queria que ele esquecesse. E dito e feito, ele esqueceu, eu também me esqueci. Mas o que acontece? Passaram-se os anos, parece um ano depois, nós estávamos em família lendo a Bíblia. Então, o que aconteceu? Ele encontrou então o versículo, tinha que ser ele, né? Porque nós estávamos lendo assim, cada capítulo, lia 3 versículos. E aí, no dia que ele estava lendo, então veio este versículo. E não fareis arranhões em vossa carne por um morto, nem imprimireis em vós marca alguma, porque eu sou o Senhor. Quando ele leu isso, veio o entendimento nele na hora, e ele disse, viu, mãe? Viu? O que Deus falou aqui com o povo? Não era para tatuar morto. Na hora eu me calei, assustei, falei, E também fiquei sem entender, e eu disse, vamos ver aqui o que a Bíblia está dizendo aqui mais abaixo, o que estudiosos falam a respeito, porque na hora eu me assustei. Mas eu louvo ao Senhor porque foi havendo clareza, que os pagãos, eu tive que explicar para eles na hora, né? Na hora a gente veio, foi estudando, então ali a gente viu que os pagãos daquela época, eles faziam isso, perdia alguém e tatuava aquela pessoa no seu corpo, porque eles sabiam que aquilo representava uma separação para sempre, que eles nunca mais encontrariam essas pessoas de fato na terra, nunca mais eles iriam encontrar. Só que eles eram pagãos, eles não sabiam da vida eterna, eles não tinham encontrado com Cristo. Naquela época não é Cristo, né? Naquela época eles não tinham o que o Espírito Santo, o que Deus dava para eles. Eles não tinham noção de uma vida eterna, vamos dizer assim. É um povo que não tinha noção para a vida eterna. Então, mas o que Deus queria, né? Que esse povo, que os queridos dele, que a igreja dele não caísse nisso. O que o Senhor queria que eles entendessem é o seguinte, aquele que morreu aqui em Cristo, né, vamos dizer hoje, aquele que morreu em Cristo, ele tem a vida eterna e você vai se encontrar com eles. Aquele que morresse no Senhor naquela época também teria a chance de um dia reencontrá-los. Então, o Senhor estava dizendo, não faça isso, porque não existe essa separação eterna. Vocês vão se encontrar. Então, eu tive que dar essa explicação ao meu filho. Então, e ele disse, mãe, me deixa tatuar. Eu ainda estava irredutível. Eu mesmo explicando para ele, mesmo entendendo isso, eu falava, Deus, eu não concordo com isso. Eu não concordo em marcar, eu não concordo em fazer essas coisas. E eu disse de novo para ele, vamos orar. Aí eu ganhei mais um ano. Ele esqueceu e eu também. Aí, no dia que foi então comemorado em 2017, a escola dele comemorou os 500 anos da Reforma. Então ele chegou em casa, e a escola fazendo muitos trabalhos, uma feira de cultura, uma feira de ciência, tudo voltado para a reforma. E ele trouxe então os trabalhos de casa para fazer. Eu ganhei uma Bíblia, né, linda, a respeito da reforma. E o que aconteceu? Esse menino viu, ele abriu a minha Bíblia e ele disse, mãe, eu quero tatuar isso aqui na minha pele. E eu assustei de novo, e quando eu olhei, ele queria tatuar então aquela rosa de Lutero, né?
é um círculo, é uma rosa, é um coração, é uma cruz. Só a graça, só a fé, só a palavra de Deus. E eu disse para ele, essa semana a gente ora. Mas eu já falei isso com paz no coração. Então, nós oramos, eu orei uma semana, e eu vou te dizer, queridos, eu senti paz no coração. Eu permiti que o meu filho fizesse a tatuagem, e isso não me doeu, eu não fiquei escandalizada, eu não acredito que eu errei. Nós vamos errar quando nós não estivermos no centro da vontade de Deus. Nós vamos errar quando nós não perguntarmos para Deus o que Ele quer que façamos. Se nós desejarmos comprar um carro e não for vontade de Deus, nós vamos estar errando. Se eu desejar mudar de uma cidade para outra e não for a vontade de Deus, se eu não perguntar ao Senhor, Senhor, é a sua vontade, eu vou estar errando. E talvez não vai ser bom para mim, porque eu não perguntei ao Senhor. Quem conhece o futuro, quem conhece a frente é o Senhor. E o que é interessante, enquanto ele tatuava aquela figura, aquela imagem, ele tatuou na costela, sofreu demais da conta. Aquele rapaz, ele ia explicando o significado de só a graça, só a fé, só as escrituras. Então meu filho pôde testemunhar para alguém o amor de Cristo, testemunhar o Evangelho. Ele fez de 2 vezes e eu falava com ele. E ele falando comigo, que esse rapaz perguntava, e eu disse, você está pregando o Evangelho? Você está dando testemunho de Cristo? Ele falou, tô, mãe. Então a gente precisa saber o que é errado. Errado é não termos uma intimidade com o Senhor. Errado sou eu apontar o dedo e fazer julgamentos próprios. Errado sou eu fazer com que alguém se escandalize. Errado é eu me esquecer que o meu corpo é templo do Espírito. Isso sim é errado. Romanos 14, 16 diz, vamos ler o 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Então nós não temos que achar que é porque eu quero, eu faço. Se vai ferir o seu irmão, não faça. Se vai escandalizar o Evangelho, não faça. Aqui agora em 1 Coríntios 10, 31 diz, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós quisermos, tudo que desejarmos, precisamos fazer para a glória de Deus e não para a glória dos homens. E eu quero ler aqui então, por fim, 1 Coríntios 6, no verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Tudo aquilo que você fizer, faça para adorar a Deus. Tudo aquilo que você fizer, faça para bendizer o nome do Senhor. Mas tudo aquilo que você fizer, antes, pergunte ao Senhor, posso fazer, Deus? Não brigue com seu filho por uma atitude que ele quer tomar quando ele te pede. Chame seu filho para orar com você. Peça a Deus discernimento. Peça que o Senhor fale ao coração dele e fale ao seu coração. E que a paz reine na sua casa, que a paz reine na sua vida, no seio da sua família. E que você seja a primeira pessoa a buscar o Senhor naquilo que Ele quer que você o busque. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que você busque de Deus intimidade, relacionamento. A Bíblia diz que a vontade dele
é boa, perfeita e agradável. E quando há paz no nosso coração, o Senhor nos abençoa. Então eu me sinto abençoada por ter permitido o meu filho fazer aquilo que ele queria. E eu me sinto abençoada por saber que ele pregou o evangelho enquanto aquele rapaz estava ali tatuando. Poucos meses depois, aquele moço, me lembrando agora, ele foi assaltado e nunca mais, e saiu daquele ponto onde ele estava. O evangelho foi pregado de alguma forma. Que você seja canal de bênção para pregar o evangelho na sua casa, sem escandalizar, na rua, sem escandalizar, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.